perdeu alguma coisa da semana, pode ficar tranquilo, porque eu sou a Juju Macena e eu tô chegando agora com o resumão da semana. E se tu perdeu alguma coisa, fica tranquilo que eu te explico. Tá, mas Juju, olha só, já é quase terça-feira. O que tu vai falar da semana passada? Eu vou explicar, tá? É que esse é um quadro que eu tô querendo colocar aqui no canal há muito tempo. E eu tinha feito roteiro, aconteceram algumas coisas, não consegui gravar, então decidi que vou gravar esse resumão da semana passada e essa semana, se tudo der certo, a gente começa com o resumo semanal, tá? Mas pra gente começar, não tem como falar de outro assunto que não seja a Copa do Mundo, né? A Copa que já começou com muita polêmica, né? Antes mesmo dela começar, ali no início da semana passada, a gente falava muito mais da Copa por outros motivos do que de fato pelo futebol. Mas vamos começar falando de Brasil. No sábado, a gente teve a estreia do Brasil contra o Marrocos e rolou um empate 1-1. Para quem assim já não estava esperando muita coisa, já desistiu de vez, né, dessa Copa, já entendeu que o Hexa vai ter que ficar para daqui a uns anos, mas tem muita gente que ainda tá com a esperança de que o Hexa pode vir essa semana. Eu quero saber, inclusive, o que tu acha, me conta nos comentários, mas obviamente virou meme, vários memes, né, falando sobre esse desempenho aí da seleção que deixou com certeza o torcedor a desejar. Ah, claro, o vizinho vai... Meu Deus, tô tremendo. Muitos memes rolaram, o pessoal falando que o Ancelotti chegou, mas o futebol ainda não. Complicado, só que Vini Júnior, na verdade, ele nos salvou de perder na estreia da Copa de 1-0, né, pro Marrocos. Ele fez o gol e daí... Sabe como é que é, né? O meme tava pronto, todo mundo falando que esse momento dele de talvez estar voltando com Virgínia Fonseca possa ter deixado ele mais inspirado, porque se você também não sabe, na sexta-feira, um dia antes da estreia da Copa, era Dia dos Namorados. E a Virgínia, ela postou um buquê gigantesco, aquelas coisas meio brega, sabe? Um buquê gigantesco, milionário, que ela teria recebido, né, de um admirador secreto. E ela postou a foto e quem foi lá comentar com o coração? Isso mesmo, Vini Júnior. E olha só, muita gente não gostou dessa possível volta, tá? Porque a Virgínia perdeu muitos seguidores, né? O pessoal falou, pô, fez um comunicado lá dizendo que não tinha como, que certas coisas eram inegociáveis, né? O comunicado que ela foi falar sobre o fim do relacionamento e agora... Como assim? Voltaram? O pessoal deixou de fato de seguir a Virgínia. E já vai a inspiração, né? Se você ainda segue a Virgínia, repense. Porque assim, a gente tá bem já de influenciador, de jogador de futebol, divulgando bet, tigrinho. Virgínia Fonseca em 2026, gente, não dá. Mas, como eu disse, né, essa Copa, o início da Copa, foi marcada por tudo menos futebol, né? Para começar, o que a gente já meio que esperava, o governo Trump tornou bem mais difícil o ingresso de muita gente aos Estados Unidos, né? Por causa das questões de visto e muito mais, né? Tem torcedor, tem jornalista que passaram por alguns constrangimentos na hora da revista, tem um monte de história rolando na internet. Mas talvez uma das coisas mais surreais, algumas coisas são surreais, mas essa talvez seja a mais, é a delegação do Irã, né, que até, se não me engano, uma semana antes da Copa, ali não tinha ainda certeza de quem teria seu visto aprovado, quem não teria. E o que rolou? 11 pessoas, né, da comissão técnica do Irã tiveram o visto negado. Só que assim, não tem como uma seleção de futebol ir jogar e disputar uma competição sem ter a sua equipe técnica, né? Então, o que foi feito? Olha a função de bate e volta que eles terão, tá? O que vai acontecer? O Irã vai ter que ficar, toda a comissão técnica, né, e o próprio time no México e só pode entrar nos Estados Unidos um dia antes dos jogos que irá participar. Acabou o jogo, o pessoal já tem que voltar correndo pro México.
Imagina a função. Mas por que esses vistos foram negados? O que os Estados Unidos disse é que seria por um motivo de segurança nacional. Mas como assim segurança nacional? Claro que nada foi muito explicado. As justificativas, elas envolvem suspeita de terrorismo, falsidade ideológica e também ligação com as forças armadas iranianas. Foi dito, inclusive, que alguns desses vistos teriam um falso pretexto para conseguir entrar nos Estados Unidos. Então, assim, imagina toda a função que tá rolando, né? E é claro que a Federação do Irã, ela deu uma resposta, veio ao público falar sobre isso. A Federação Iraniana, né, classificou essas desculpas aí, essa argumentação para impedir a entrada dessa galera aí nos Estados Unidos como uma desculpa política absurda e discriminatória, para inclusive desestabilizar o país na Copa do Mundo. Se você aí tá preso numa caverna, né, não sabe, eu acho que é bem difícil, que Irã e Estados Unidos estão num conflito bem tenso desde fevereiro. Agora o pessoal foi lá apertar o presidente da FIFA e ele aí se esquivou dizendo que a FIFA, na verdade ele falou aqui, ó, a FIFA não tem nada a ver com isso, esse problema não é nosso, a gente não tem como interferir, né, na questão de segurança ali, migratória de cada país, e ficou por isso mesmo. Mas tem muito mais treta, tá? Uma delas, que eu acho que é que impactou a internet na semana passada, foi a chegada da seleção senegalesa aos Estados Unidos. O pessoal todo, tanto os jogadores, a comissão técnica, todo mundo foi revistado ainda na pista ali de pouso. E foi uma cena bem marcante, né? Os senegaleses ali descendo do avião e já com revista, com detector de metal, enfim, ficou uma cena bem ruim. Que para a internet foi um caso claro de racismo e xenofobia. A Federação do Senegal lançou uma nota falando que foi por uma questão ali de facilitar a vida, para que os jogadores não precisassem entrar nas filas, passar pelo saguão, que eles poderiam ir assim com mais rapidez pro hotel e tudo mais, mas ficou meio com cara de desculpa esfarrapada e pegou malzão pros Estados Unidos. E teve árbitro barrado também. O somali Omar Artan, que é considerado um dos melhores árbitros da África, ele foi escalado para apitar algumas das partidas, ficou preso 11 horas no aeroporto, tá? Mesmo tendo o visto, mesmo estando com toda a documentação certinha para entrada nos Estados Unidos, ele não pôde entrar, foi barrado e vai ficar de fora aí desses jogos. Tu imagina a frustração toda que tá rolando para esses torcedores desses países que tiveram esses problemas, né? No momento aí que devia estar todo mundo na expectativa para torcer pelo seu país, tá rolando tudo isso. Essas polêmicas, inclusive, elas foram mais comentadas do que a expectativa para a Copa. Assim, antes dos jogos começar, com certeza se falava muito mais sobre tudo isso que estava rolando. Cara, agora uma coisa assim que chamou muita atenção. Inclusive, eu tava vendo com meu namorado e ele perguntou por que tem tanta chuteira rosa em campo. Pra tu ter uma ideia, no jogo de estreia, de abertura da Copa, da seleção mexicana, 22 dos 26 jogadores estavam usando chuteiras rosa. Já no primeiro jogo da Alemanha, foram 11 dos 11 jogadores titulares que estavam usando chuteiras rosa. No Brasil, a esmagadora maioria também usou chuteira rosa. Para vocês terem uma ideia, um dos únicos jogadores que não usou foi o Fabinho, porque ele não tem contrato ativo com nenhuma dessas marcas que eu vou falar agora, tá? A Nike, a Adidas, a Puma e a New Balance fizeram o quê? Contrataram ali o pessoal de marketing para fazer pesquisas, né? Pesquisas que tivessem um impacto visual, um impacto psicológico, sim. Porque a justificativa é justamente essa, tá? Uma justificativa de marketing e também psicológico. O que o pessoal chegou à conclusão? Que o rosa, né, dessas chuteiras, esse rosa neon, ele era ótimo para de fato chamar atenção no contraste com o campo de futebol, na transmissão pela televisão, inclusive também em replays e vídeos em câmera lenta.
todo mundo de olho no pezinho. Só que o que o pessoal não contava é que todo mundo praticamente ia pensar, ia ter as mesmas ideias. E o rosa ia reinar absoluto praticamente no campo, enquanto a ideia era destacar, acabou que as chuteiras ali mais básicas ou diferentes acabam sendo as mais tradicionais, né? E tem a questão psicológica que eu disse também, né? De acordo com relatórios aí dessas marcas, o rosa neon ele foi escolhido também por passar uma vibe de ousadia, né, de confiança para essa nova geração de jogadores. Mas teve gente que ficou de fora dessa moda, tá? O Messi, que usou uma chuteira branco com azul celeste, uns detalhes dourados ali, cores da Argentina, bem bonita por sinal, e o Cristiano Ronaldo, que ganhou da Nike uma chuteira toda dourada, comemorativa aí a 6ª Copa do Mundo dele. Me conta, tu já tinha reparado nesse detalhe em campo? É difícil não reparar, né? Outra coisa que me chamou muito a atenção, e eu vejo que tem gente assim meio incomodada com isso também nas redes sociais, é a questão das wags, ou wags, eu não sei como fala, que é as wife and girlfriends dos jogadores de futebol. Esse termo, ele aparece aí há um tempo já na imprensa internacional. O Brasil aderiu às páginas de fofoca, de moda e tudo mais, para falar das esposas e das namoradas dos jogadores de futebol. Mas tem me chamado a atenção, assim, eu achei um pouco incômodo como essas mulheres, de uma forma geral, muitas vezes esse termo aparece quando se fala do estilo, né, dos looks usados para os jogos e tudo mais, mas que meio que resume a mulherada a apenas isso, sabe? Eu não vi muito matérias e páginas que destacassem fulana de tal, que é isso e isso, e também esposa de ciclano, ou que faz aquilo e aquele e também namora com Beltrano. Eu acho que ficou uma coisa meio revista Capricho anos 2000, sabe? Conheça a namorada de fulano. Eu tô achando muito estranho, tem alguma coisa me incomodando. Quero saber se tu já reparou nisso e se tu também tá se sentindo meio incomodado aí com esse rolê. Agora vamos para outro assunto, vamos sair da Copa do Mundo para falar sobre inteligência artificial. E não é qualquer IA, tá? Talvez aí a mais antiga que a gente já teve muita expectativa, porque a Siri, ou Siri, como tu quiser chamar aí, que é a inteligência artificial da Apple, né? Ela finalmente vai ganhar uma nova versão. Porque quem tem iPhone, o iPhone tá agora no 17, né? Quem tem iPhone sabe que usar a Siri e não usar dá no mesmo. Tu pede pra ela pesquisar tal coisa, ela te responde outra, ou ela diz que não entendeu. Nunca funcionou direito. É aquela coisa que quando surgiu, como não tinha nada, a gente até pensava que ia ser uma coisa muito legal. Mas todas as outras IAs foram aparecendo e ficando incríveis, e a Siri, coitadinha lá, abandonada, não entendi o que você falou, te entregando outra coisa. Mas agora o que a Apple tá dizendo é que finalmente a Siri vai poder concorrer com outras inteligências como o ChatGPT e o Gemini. Vamos ver o que esperar. Será que esse barco já partiu assim e a Siri já ficou para trás? Ou será que é realmente a chance da gente usar de fato essa assistente virtual aí da Apple? Me conta o que tu acha. E agora vamos falar, porque nem só de Copa do Mundo, IA, né, vive a internet. Uma das notícias que explodiram já no início da semana passada foi a treta com quem? Alberto Cowboy e sua esposa. Alberto Cowboy, ex-BBB, né? Participou do BBB 7, participou desse BBB, foi o arqui-inimigo da Ana Paula Renault, e ela veio aqui, ó, mais uma vez. A gente, se você não tinha certeza ainda agora, tem que ter. Ana Paula Renault nunca errou. Porque o que aconteceu, tá? Tava rolando o São João da Thay lá no Maranhão. Uma galera famosa, subcelebridades, celebridades, né? Rolê
assim, todo mundo quase nos mesmos hotéis. Então tu imagina, fofocaiada rolando solta, quem pegou quem não pegou, quem foi grosseiro, quem não foi. E o que que aconteceu? Rolou a maior treta entre o cowboy e a esposa dele, a Priscila Monroy. O que que aconteceu? O pessoal que tava num quarto próximo, na verdade, assim, várias pessoas teriam ouvido e algumas pessoas gravaram uma discussão entre o casal. Tá? Isso pós-festa e tudo mais, já na madrugada, e diz que foi uma gritaria, tanto que o pessoal conseguiu ouvir, gravar dos outros quartos, né? Mas o que dava pra ouvir nesses áudios, tá? Uma parte dá pra ouvir a Priscila falando que o cowboy não deixa ela falar, que ele é um machista e que o mínimo que ela esperava é respeito e consideração. Olha só, né? Quem diria que o cowboy é machista? Veja bem. Já o cowboy aparece falando que ele não estava impedindo ela de falar e dizendo também que ela não estava entendendo, que ela estava distorcendo as falas dele. Me parece um vale a pena ver de novo do que a gente assistiu nesse BBB, não? Vocês não ficaram com essa impressão? Porque eu fiquei. Claro que 1 ou 2 dias depois ali já apareceram os dois falando sobre. O cowboy gravou um vídeo assim onde parecia que ele tava lendo, foi super criticado. As pessoas também acabou virando piada, né? Basicamente o que os dois falavam é sobre a invasão de privacidade, que de qualquer forma, né, ninguém deseja. A gente pode rir, pode fazer piada, pode falar que não surpreende ninguém, mas ninguém quer ver algo íntimo assim sendo vazado, e eles tiveram de fato a privacidade invadida, né? E imagina, não só gravado como divulgado aí em todas as páginas de fofoca, na mídia, de uma forma geral. Ambos também falaram que o relacionamento tá ótimo, né? Que eles estão passando por uma situação um pouco mais complicada, porque ele tá aqui no Brasil por conta dos compromissos de pós-BBB, né? E ela tá morando nos Estados Unidos, como eles moravam antes do programa. Se tu achou que o BBB 26 já tinha parado de render, aqui ó, a gente prova que não, hein? Antes da última notícia, eu quero te pedir para se inscrever no canal, deixar teu like aqui nesse vídeo, que me ajuda muito para esse canalzinho aí que tá engatinhando ainda, certo? Mas agora a gente vai para a última notícia, que é uma notícia horrível, que com certeza te deixou chocado, porque deixou o país inteiro chocado. Quando eu vi nas redes sociais ali, eu vi o vídeo postado, não tava entendendo muito bem o que tinha acontecido, eu fiquei completamente em choque, porque é uma notícia horrível, horrível, não tem outra palavra. No sábado, a Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, uma jovem de 21 anos, ela morreu depois de ir praticar um esporte que eu nunca tinha ouvido falar, que é tipo um bungee jump, mas que se chama rope jump, tá? Isso aconteceu em Limeira, que é no interior de São Paulo. Qual é que é o lance? Tu é preso por uma corda e tu é arremessado, nesse caso foi de uma ponte, e tu é arremessado para ficar como um pêndulo ali, né, pendurado pela corda, aquela coisa toda. Só que o que aconteceu? Nos vídeos que circularam aí, que todo mundo viu pelas redes sociais, eu obviamente não vou colocar nenhum desses vídeos aqui, porque são vídeos muito, muito fortes. Eu não sei se vocês já viram ou não. Quem quiser procurar, não é difícil de achar, mas eu não recomendo, porque para mim foi bem impactante. Nesses vídeos a gente consegue acompanhar 3 pessoas que seriam ali os funcionários da empresa que oferece esse tipo de prática, levantando a Maria Eduarda e arremessando ela da ponte, certo? Ela fica de bruços, né? E eles estão erguendo e jogam ela. Só que assim que é jogado, tem um dos ângulos, a pessoa que tá gravando se dá conta que ela não foi presa na corda. Tinham 3 pessoas que deveriam ter sido responsáveis pela segurança dessa prática. Nenhuma delas, não se sabe como, porque não dá para entender. Lembrou de ver se ela estava presa pela corda. E a Maria Eduarda, então, ela despencou de uma altura de 40 metros em queda livre, sem nenhuma segurança. Inclusive, num desses vídeos, né, dá pra ver quando quem tá gravando entra em desespero porque se dá conta que a corda ainda tá
no chão ali de onde arremessaram ela, né? E não presa a Maria Eduarda. Ela chegou a ser atendida pela SAMU, mas já com uma pulsação muito fraca e acabou vindo a óbito, né, durante o atendimento. E, gente, é uma situação muito complicada, dá pra ver o desespero das pessoas, inclusive o namorado, noivo dela, tava no local. Imagina a situação, ficou completamente em choque. É muito triste. Eu, particularmente, sou muito cagona, tenho muito medo de altura e é aquilo, gente. Se tu for procurar na internet, não é nenhum nem dois casos desses esportes radicais que dão ruim. Então, assim, o meu conselho é, se você quiser fazer, não faça, porque pra mim não dá mesmo. E o que rolou? Depois dessa tragédia toda, os funcionários da empresa fugiram. Eles correram para uma zona de mata que tinha por ali, tentando se esconder. A polícia veio até com um helicóptero para ir atrás dessas pessoas. 6 funcionários foram presos. 3 deles continuam presos e vão ser investigados por homicídio com dolo eventual, que é quando tu assume o risco de matar. Esses 3 são justamente os 3 funcionários que aparecem segurando ela e arremessando a Maria Eduarda. Não sei nem o que falar, infelizmente a gente... essa notícia, assim, no meio da Copa, eu vi que ela chamou atenção no mundo inteiro, porque era um dia que tava todo mundo feliz com a estreia do Brasil e veio isso e acabou com tudo. Eu só tenho aí a deixar meus mais profundos sentimentos aos familiares, amigos da vítima, e vamos repensar, né? Vamos repensar quando... os esportes que a gente quer fazer, o porquê você quer fazer, quem são as pessoas que estão oferecendo aí essas práticas, porque não tem nem o que falar. E agora me conta qual dessas notícias mais te chamaram a atenção na semana, mais apareceram nas tuas redes sociais. Se eu deixei de fora alguma outra, comenta aqui também. E já me diz também se tu quer que eu continue trazendo vídeos desse formato, se vocês gostaram. Então, deixa teu like, te inscreve no canal e me conta aqui nos comentários o que tu achou. E se essa semana tu perder tudo de novo, relaxa, deixa que eu te conto. Eu sou a Juju Macena e qualquer hora eu tô de volta.